E num livro onde o nome de Deus não é citado, mas as providências dele são tomadas o tempo inteiro, eu quero ler para você um capítulo que mostra, para a gente continuar a nossa reflexão de hoje, sobre o que é ser sábio e o que é ser justo. Num mundo onde a gente é tão ideológico e a ideologia nos enlouquece. O livro de Esther, no capítulo 1, nós temos aí a chave do que aconteceu com a rainha Esther. Porque o rei Assuero tinha tomado todas para comemorar o seu reinado, tinha feito impeachment de algum governo lá e ele estava comemorando, e alguns dias depois, já todo mundo chapado de vinho, ele queria mostrar para o reino a beleza da sua mulher. E aí a rainha Vasti se recusou aí, não tem que obedecer a ordem de reino, não estou à venda. Aliás, dá mais de graça ainda mostrar minha beleza. Não estou à venda, eu não quero. Mas isso foi uma ofensa na corte, né? Como assim que uma mulher rejeita uma ordem do rei e fica por isso mesmo? Não! O senhor tem que banir essa mulher do seu reino para que sirva de exemplo a todas as mulheres e que na sua casa os homens do maior ao menor sejam senhores na sua casa. E aí o capítulo 2 vai dizer que, passadas essas coisas, os jovens procuraram o rei e falaram assim: olha aí, ele está sozinho? Mentira, o rei tinha um tanto de mulheres, tanto é que ele tinha guardas na casa real. Mas ele não tinha uma rainha para exibir, né? E aí, procure alguém aí no reino. E a proposta é assim: tragam-se mulheres de todos os cantos do reino e o Senhor vai experimentá-las, e aquelas de quem o Senhor se agradar vai se tornar sua esposa. E aí que entra esses dois polos, né? Porque nós temos duas maneiras de olhar para essas duas histórias. Você tem de um lado a rainha Vasti, que fez o que toda mulher que se conhece deveria fazer. O que tem de errado que a rainha Vasti fez? Nada. Olha, desculpa, rei, por todo carinho que eu tenho por você, não estou à mostra, não. Eu sou gente, eu tenho sentimento, não estou a fim de mostrar porque você e os seus comparsas estão bêbados. Não sou garota de programa, e se eu fosse, eu ia me mostrar só se eu cobrasse muito caro, pelo menos algum dinheiro tem que ganhar. Aí você tem uma Vasti que tem, e ela era tão própria que o livro de Esther não vai dizer isso, porque o livro de Esther está interessado em contar a história da rainha Esther, dentro de uma coisa muito mais ampla. Eles pegaram uma coisinha lá que tinha a ver com Judá, mas a história mostra que a Vasti, o rei era tão apaixonado com essa Vasti, que anos depois ele voltou a se casar com ela, mostrando inclusive que a passagem da rainha Esther na vida do rei Assuero foi uma passagem temporária. Mas olha só, você tem a historinha de Judá num contexto amplo do Império Medo-Persa. Mas você tem também uma história grave de extermínio de um povo que não tinha valor nenhum para o Império Medo-Persa, mas tinha valor entre os principados e potestades. Porque um tal de Amã, filho de Amedata Agagita, que significa o Amã era descendente dos Amalequitas, dos filhos de Agag, que era o principal rei Amalequita. Por isso que ele era Agagita, descendente de Agag. Ele descobriu que os judeus estavam lá e ele falou assim: eu preciso terminar esse povo, preciso acabar com esse povo. Mas esse povo foi só livrado, e é por isso que o livro de Esther foi escrito, porque no meio daquela história imoral, de um lado, uma mulher rejeitada por ser própria. De outro lado, o que acontece? Contra toda a moral, a rainha Esther, na verdade, se chamava Hadassa, e Esther foi o nome que ela recebeu de batismo lá no Império, para designar a rainha Star, a deusa Star, que seria mais ou menos a Vênus dos persas. Então ele batizar ela de Star. Mas como é que a Esther virou Star, a deusa estrela, a Vênus, a estrela da manhã dos persas? Ela entrou numa fila de emprego. Qual que era a fila de emprego? Ser mulher do rei. E aí o versículo fala, aqui no capítulo 2, a partir do versículo
14, diz que, como é que o rei fez essa escolha? As meninas entravam no final da tarde e saíam no outro dia da manhã. O cara fazendo a noite toda o que com o rei, né? Conversando. Uma boate gay, de peguete. Não, o rei, ele era rei. Pegava elas, molestava, estuprava, achava elas cheirosas ou não, mandava embora. Ele foi fazer isso até que chegou a rainha Esther. E é interessante porque o que a moral faz com a verdade bíblica? A moral pega e coloca a rainha Vasti como símbolo de rebelião à autoridade, de uma mulher que não respeita os costumes, e coloca a Esther como a serva do Senhor, como diria também a moral dos machistas, poliana moça, meiga, bocozinha de que o rei se agradou. Né? E na verdade, a história em si não está nem querendo enfatizar isso. A história está dizendo, olha como a vida é misteriosa. Uma mulher pagou um preço caro por se respeitar e foi banida do reino. Apesar disso, uma outra mulher, vítima de uma cultura que via mulheres como propriedade do rei, entrou na vida e falou assim, é isso que a gente tem? É aqui que a gente vai. É aconselhada pelo seu primo bem mais velho do que ela, que a criou. Falou assim, olha, entra na fila do rei, porque quem sabe por um grande livramento Deus te levantou. E aí, depois do rei ter experimentado várias, ele experimentou Esther e gostou. E é interessante você pegar essa história do ponto de vista moral, para mostrar isso, ó. Não seja demasiadamente justo, nem seja demasiadamente sábio, porque viver não é ser demasiadamente justo nem sábio. Viver é conversar com a realidade que você tem. Eu não posso julgar o caráter de Esther, eu posso no máximo julgar o ato dela. Alguém aqui entraria nisso? Alguma moça que se sente com uma boa moral fala assim, o rei está precisando de uma mulher e ele está convocando todas as mulheres do reino para estar com ele. Alguém falaria assim, não, eu não vou, não tenho que ir. Mas a Esther foi. Só que o fato de a Esther ter ido não diz nada sobre o caráter dela. Era o que ela podia fazer naquele momento, naquele mistério da realidade. Ela não tinha muita coisa a fazer. Também, embora a rainha Vasti não estivesse errada no que ela fez, porque o texto é machista, né? O texto ficou preocupado com o que aconteceu com os homens. Uma mulher se rebelou com o rei, e agora o que vai acontecer nas casas? Tem que fazer alguma coisa para resgatar a sorte dos machos. Mas se fosse ela do ponto de vista da mulher, olha que exemplo libertário da rainha Vasti. Pagou caro, né? E no final das contas, não tinha como se libertar a mulher da realidade, a gente não sabe se ela voltou para o rei porque ela queria ou por obrigação. Mas parece que o rei gostou da mulher que era própria. Né? Mas o que eu estou dizendo aqui? Que esse texto, a gente poderia ver o livro de Esther a partir de muitas outras vertentes do livramento de Deus, mas quem precisa olhar é isso, que em Cristo Jesus, aí é que entra o não julgueis e não sereis julgados. Né? Porque, primeiro, todos nós precisamos ser pessoas de profundo respeito. Segundo, se eu respeito as pessoas, eu preciso compreender essas pessoas no que elas fazem, de bom aos meus olhos, que pode ser um mal disfarçado, ou de mal aos meus olhos, que pode ser o único caminho de bondade que ela achou. Terceiro, o fato de eu respeitar essas pessoas não significa que quando for necessário eu tenha de deixar de confrontá-las. Porque na existência, onde não há moral, confrontar é necessário. A própria rainha Esther, depois que passou pelo teste do rei e se tornou esposa do rei, o que ela fez? Ela fez um jejum de 3 dias, ou seja, ela buscou o Senhor naquele reino onde a voz de Deus não era oficial. Fez um jejum de 3 dias e fez um jantar com o rei para tentar livrar o povo dela do extermínio que iria acontecer.
E como o rei estava apaixonado por aquela rainha, ele reverteu o edito que o Amã tinha feito contra o povo. O que eu estou dizendo? Que na hora dela, que ela precisou se casar com o rei, num contexto onde Deus não falava, é o mesmo contexto da rainha Esther, aconteceu bem na época em que Esdras e Neemias estavam lá reconstruindo a cultura e o país de Judá. Enquanto eles estavam lá reconstruindo, tinha judeus que continuaram na cidadela de Suzã. E olha que interessante, se você for olhar do ponto de vista histórico, por que aqueles judeus não voltaram lá com Esdras e Neemias? Tinha uma ordem profética, voltem! Mas Deus, na sua infinita misericórdia, salvou aquele povo de ser exterminado no Império Medo-Persa. Aquele povo que deveria estar lá com Esdras e Neemias e não estava. O que eu estou dizendo aqui? Olha como é que Deus vai se misturando todo às nossas teimosias. Que isso significa que Ele é um Deus assaz benigno, tardio em irar-se, cheio de misericórdia, mas que está te convidando o tempo inteiro. Olha, cuidado que esse seu negócio pessoal vai te levar à ruína. Porque Deus salvou o povo, que deveria estar lá com Esdras e Neemias. E ainda assim, como a rainha Esther não tinha como ir para lá, porque ela era mulher do rei. Ó, vou separar de você que eu vou voltar para o meu povo. Ela não pôde nem declarar a sua nacionalidade. O rei descobriu a nacionalidade dela no dia em que, depois de jejuar 3 dias e 3 noites, ela falou com o rei no jantar: olha, o seu chefe de gabinete civil, o seu Andorá, ele quer matar o meu povo. Quem que é o seu povo? Olha, eu sou judia. Eu sou judia, ele quer matar o meu povo. Aí o rei, apaixonadaço por aquela mulher, já mandou enforcar o Amã e falou: olha, todo mundo que vier matar judeu, vocês vão reverter, porque não tinha jeito, estava todo mundo armado para matar os judeus. Ele mandou cartas em império todo, falando assim: não podem matar quem matar vocês, porque no mundo dos homens é assim. É guerra, é estratégia política, é ideologia, não tem outro caminho. Ainda que Deus esteja ali, misturado. O que Deus fez ali? Fez o rei reverter a ordem. Agora, Deus não tinha como fazer judeu não matar povos de outras nações. Eles tiveram que matar. Teve muita morte naquele dia. Né? Eu estou dizendo aqui que no quadro geral, um povo precisava ser livrado. Mas quando você pega as duas histórias em si, você vai ver que a mulher que agiu com propriedade é vista pela cultura cristã como uma mulher desobediente à autoridade. E a mulher que teve que entrar por um caminho imoral, ela é adorada, a rainha Esther. Inclusive, tem ignorância ainda, né? Porque você acaba colocando o nome da sua filha de Esther em homenagem à rainha Esther por considerar aquilo um nome bíblico, mas Esther, na verdade, é o nome de uma divindade babilônica. E também bobeira esses negócios. Estou falando que a gente é muito amarradinho nessas coisas. Vá no presídio, os nomes que tem lá no presídio: Melquisedeque, Natanael, Moisés, Elias. São os piores alunos que eu já tive. Olha, eu já trabalhei em 35 escolas. Os meus piores alunos chamavam Zedequias, Ezequiel, Moisés, Elias. Pandemônio. Porque o nome não diz nada. O nome não diz nada. Porque nome não quer dizer nada. Nomes são apenas desejos. Quando você coloca nome com toda a sua veia moral, parece que vem com a maldição, né? Porque Melquisedeque, Elias. Eu tenho inclusive um primo chamado Melquisedeque. Eu estou falando aqui mais da nossa fantasia em relação a palavras, porque a gente acredita que palavra tem poder, a gente é muito bruxo, né? É bobeira a gente ficar preocupado com ele, não, porque acha bonito. Porque acha bonito, ou talvez porque tem alguma esperança que se realize, mas sem essa coisa de achar que tem que ser nome judeu, né? Aí a gente está com esse paralelo. E a gente é convocado nessa noite a não ficar preso nessas questões. Porque se na história pública coletiva a rainha Vasti ficou como exemplo da mulher rebelde, a gente pode aprender com ela que ela é um exemplo de libertação.
E se numa história pública a Esther foi de fato colocada ali por Deus em meio a um povo rebelde que não estava lá com Esdras e Neemias para livrá-lo, porque Deus nos livra até por causa da sua palavra que Ele tem conosco, por outro lado a gente precisa entender que ela teve que fazer aquele caminho por uma maneira nada aprovada moralmente. Se você vivesse junto com a rainha Esther, ela estaria lá no trono e você não acredito que essa menina chegou lá desse jeito. E Jesus diz assim, para de ficar pensando nisso. No mundo onde Deus não fala, a gente tem que ser compassivo com a realidade. Por isso que no mundo onde Deus não fala, eu tenho que acatar o que aconteceu hoje em São Paulo, a marcha do orgulho. Porque no mundo onde Deus não fala, você tem que acatar aquilo que as pessoas estão fazendo de melhor. E o que as pessoas podem fazer num mundo tão diverso? Na sexualidade, na riqueza e na pobreza, na religiosidade. É você dizer, cara, cala a sua boca diante do que aquelas pessoas estão fazendo. Porque o mundo é diverso mesmo. Esse paralelo nos ensina isso, que a gente não pode ser moralista em relação às vastias da nossa existência, que são as pessoas que não receberam a mesma luz que você recebeu. E quando eu falo de receber luz, não estou colocando gente como superior ou inferior. Estou colocando gente como tendo consciência ou não em relação a determinada coisa. Não podemos negar que nós temos consciência em relação ao reino de Deus. Mais do que muitos que estavam lá na passeata gay em São Paulo. Cada um receberá conforme a luz que recebeu. Então, nesse sentido é que a gente se percebe como iluminado ou não. Agora, iluminado em relações objetivas. Você tem uma Bíblia aí, está com ela aberta. E a pessoa que não recebeu luz está amando mais do que você que tem a Bíblia aberta. Então não há superioridade nisso não. Porque nesse sentido, você vai dizer o quê? Vai se atrever a dizer para mim que a Vasti era superior a Esther? A Esther estava com um povo que não foi lá reconstruir Jerusalém. Oh. Mas apesar disso tudo, Deus se compadeceu dela e a usou para preservar o povo rebelde que estava lá no Império ainda. Que era para eles terem esvaziado a cidadela de Suzã. Quer dizer, tem muitos mistérios na realidade que a gente nunca vai sondar. O mesmo Deus que compreende o passo, um só passo imoral que a rainha Esther teve que dar, e ela não tinha como fazer outra coisa, né? Uma convocação, as mulheres foram convocadas, como homens eram convocados a ir para o exército, não tinha escolha. Ainda não tem, né? Desde 18 anos tem que ir lá se apresentar. Então você não tem escolha, ou é fazer isso ou é não fazer. Ou é fazer isso ou é não se tornar cidadão. Porque sem o certificado você não consegue emprego, não consegue nada, então é ir ou é ir. Foi mais ou menos isso que aconteceu com as mulheres nos dias da rainha Esther. Mas aí ela não veio com purismos, né? Senhor, eu vou me levantar contra essa pouca vergonha. Não, era o que tinha. Por outro lado, a gente precisa dar as mãos às Vastis do nosso dia, que pagam o preço alto todo dia e ainda são escandalizadas e são difamadas. E a Vasti não é só no sentido feminino, não, no sentido daquelas pessoas que estão lutando contra todos os preconceitos que a gente conhece no nosso dia a dia. Agora, o que eu não posso fazer, recebendo uma iluminação específica, é não trocar a minha vocação por essas lutas. Aí não dá. Por isso que eu concordo com cristãos na política, mas eu concordo com o projeto que eles querem aprovar de que seja proibido pastores e pregadores se candidatarem. Concordo plenamente. Porque um pregador que está abandonando a sua vocação para virar político, aí alguém vem me citar Daniel, Esther e José para fechar aqui hoje. É uma piada, né? Porque primeiro que a realidade política que eles viveram é diferente da nossa. Mas ainda que não fosse, a rainha Esther, ela era pregadora? Não. Ela foi forçada
pela circunstância, ela dá para o rei de 4 horas da tarde um dia até 6 horas da manhã do outro, e o rei gostou do temperinho da judia. Mas ela foi obrigada a fazer aquilo. Então, tá vendo como é que na existência deles, eles não abandonaram uma vocação para uma luta social? Que a gente não abandona a nossa vocação. Mesmo que você tenha que aturar julgamentos injustos e ser acusado de ter se pervertido com esse mundo, como talvez alguém acusaria a rainha Esther. E ela fez o que é possível. Mas a Esther era uma mulher. Quer dizer, ela estava em toda a opressão da sociedade. Ela era mulher, criada por um filho mais velho, que falou para ela: vai na filha da mulherada do rei, só não fala a sua nacionalidade. Você não vai nem olhar na sua cara. Então, num mundo onde a iluminação não é muito clara, a gente faz o que é possível. Agora, no seu mundo, onde você recebeu a palavra de Deus, e o seu coração vai se tornando duro, cuidado. Cuidado, que o papo de Deus é com você.